Finalmente outubro chegou e outubro é aquele mês em que a gente pode deixar a nossa imaginação solta e as bruxas também. Se você não me conhece, meu nome é Dani Bárbara, eu sou encadernadora, completamente apaixonada por gatos e em outubro eu deixo a minha bruxa interior sair e ganhar vida. Como esse mês eu planejei muitos conteúdos relacionados ao Halloween que acontece lá no final do mês, eu decidi que eu transformaria o meu ateliê, que é um ateliê comum de encadernação, em um ateliê de bruxa. E nesse vídeo eu vou te mostrar algumas das alterações que eu fiz aqui para mudar um pouco a carinha do ateliê e entrar nessa temática que eu tanto gosto. E como aliado, nada melhor do que o Design Space para me ajudar nesse projetão aqui. O Design Space é o aplicativo da Cricut responsável por criar, editar e enviar as artes para que as máquinas executem. Além disso, o Design Space também é uma comunidade. O que significa isso, Dani? Isso significa que cricuteiros e cricuteiras do mundo todo compartilham suas artes e seus projetos com a comunidade. Assim, você, aí da sua casa, de onde você estiver, tem acesso a projetos que foram feitos às vezes lá do outro lado do mundo. E isso é incrível para a gente explorar todas as nossas possibilidades criativas. E foi isso que eu fiz. Eu entrei no Design Space e passei algum tempo pesquisando alguns projetos fáceis e com materiais que eu já tinha aqui no ateliê para eu não ter que gastar muito, para poder dar uma carinha um pouco mais bruxesca pro meu ateliê. Então eu vou mostrar para vocês agora quais foram esses projetos que eu selecionei lá no Design Space e como é que eu executei eles aqui no ateliê. Primeiro que eu quero mostrar é essa almofada com uma estampa de um besouro gigante. Esse é o projeto assim nível 1 de tranquilidade de execução. O link do projeto tá aqui na descrição do vídeo. É só você entrar lá, acessar o projeto, enviar o corte para a sua máquina de corte. No meu caso, eu usei a Cricut Maker e enviei o corte para ser executado sobre um transfer termocolante, nesse caso um Iron-On preto. Depilei direitinho a arte do besouro e depois peguei uma almofada que eu já tinha aqui, até meio velhinha, sabe? Coloquei ela sobre a base térmica e depois, com a minha EasyPress 2, eu fiz a aplicação seguindo as orientações lá do Hit Guide. Depois é só colocar o miolo e tá pronta a sua almofada de besouro. O próximo projeto foi fazer um buquê dark. Então eu escolhi aqui alguns papéis que eu tinha, né, nas cores preto, vinho, cinza escuro, todas as cores mais escuras que eu tinha aqui e comecei a cortar, né, algumas flores que eu selecionei lá no Design Space. Também deixei aqui na descrição do vídeo todas as flores que eu usei para fazer esse buquê. Cortei tudo na minha Maker e fui, né, seguindo os passos ali. Essas flores que eu selecionei tem o passo a passo bem direitinho de como você monta cada flor. Eu usei um arame floral que você já compra pronto nas casas de artesanato para poder deixar a flor nessa haste. Fiz vários tipos diferentes e juntei tudo nesse buquê que eu acho que deu um toque especial aqui. Para continuar um projeto coletivo, né, que eu escolhi junto com os meninos, foi fazer uma taxidermia falsa de insetos. Eu peguei alguns insetos de borracha, pintei de dourado, aí dentro do Design Space, aí eu enviei um corte para Maker para cortar uns papelões, né, em algumas camadas e fazer tipo uma moldura falsa. Então o que eu fiz? Cortei os papelões e depois eu pintei tudo com uma tinta spray preta. Aí usando uma cola quente, já que esses insetos são de borracha, eu colei os insetos na moldura e depois coloquei eles na parede. Eu não tinha cristais aqui para colocar sobre a minha mesa, né? Sobre a minha mesa de bruxa. Então eu decidi fazer um projeto que é como se fosse um terrário em formato de diamante, que
que tá lá no Design Space. Com esse projeto, eu efetuei o corte usando um papelão cinza, depois colei direitinho e aí fui lá pro quintal pintar com uma tinta spray preta. Eu escolhi o preto porque combinava com o clima que eu tava fazendo aqui na minha mesa, né? E aí, por último, e não menos importante, eu também fiz 2 gárgulas assustadoras. Esse projeto talvez seja o mais detalhado que eu escolhi para o meu ateliê de bruxa. Por quê? Porque ele tem muitas camadas. Você precisa de 6 cores de papel e aí você vai efetuar o corte e depois colar uma camada sobre a outra, seguindo a orientação que tá ali no Design Space. E no meu caso, eu coloquei uma fita banana entre cada camada para que a gárgula tivesse mais profundidade, né? Para que ela parecesse mais realista. É claro que na hora de colocar elas aqui no ateliê, eu coloquei elas posicionadas de uma maneira que parece que elas estão realmente debruçadas sobre o objeto que elas estão aqui. E o efeito ficou realmente assustador. E por último, para amarrar toda essa decoração, eu dei um rolê pela minha casa, né? Peguei algumas flores lá no meu jardim, peguei algumas florzinhas miudinhas para colocar aqui, como se fosse uma oferenda para alguma deusa e tudo mais. E também selecionei objetos e coisas que eu já tenho aqui em casa que não são necessariamente ligados a esse tema, mas que juntos iam ficar com o estilinho que eu queria. Então eu coloquei muitas velas, algumas estátuas e algumas outras coisas. E tá aí pronto o meu ateliê de bruxa. Eu amei essa decoração e eu não vou tirar essa decoração até começar novembro. Eu vou passar o mês todo com essa vibe aqui, porque afinal, gente, essa é ou não é a melhor época do ano?